Afinal de contas, qual é a missão que ele tem como pessoa, como cidadão, onde ele nasceu? Isso é a coisa mais brilhante, é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. E eu, neste momento, tenho clareza de qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Se um dia eu me desviar desse propósito e perder esse sentido de missão, isso eu tenho medo. Isso me assusta bastante. Como é que se vê daqui a 5 anos, Semana? Olha, eu daqui a 5 anos, como é que eu me fiz? Aí estás a obrigar eu já a falar por imaginação, né? Porque não tinha feito exercício para isso. Mas bom, o que eu gostaria? Eu gostaria de, daqui a 5 anos... Está na ponta vermelha. Não, mas sabes, para dizer a verdade, essa é uma boa questão, Raul. Para dizer a verdade, eu não tenho uma obsessão pela chefia ou pelo cargo. A minha questão para estar na ponta vermelha, a minha questão para ter um cargo de liderança é apenas uma questão instrumental para eu poder implementar o sonho de sociedade que eu tenho, o projeto de sociedade que eu acho que este país está a precisar. Então eu preciso de uma posição que tenha competências e poder suficiente de influenciar para isso ser implementado. Não porque a posição de presidente seja uma obsessão, que eu quero ser chefe a todo custo. Não tenho problema, se eu não for presidente, mas poder influenciar com as minhas ideias, o meu projeto de sociedade, eu não teria problema nenhum de dispensar ser presidente, mas implementar as ideias. Portanto, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas se isso, mas indo à sua questão, é exatamente isso que eu gostaria. Dentro de 5 anos, para tudo aquilo que eu venho lutando, eu venho defendendo e que já me pôs em risco de vida, já perdi uma série de coisas politicamente, socialmente, até do ponto de vista familiar, que tive que sacrificar muita coisa da minha vida. Se eu pudesse ser lembrado, não é, como alguém que deixou um legado, e que esse legado pode vir a levantar este país para aquilo que eu sempre acreditei, que se este país for gerido de forma correta, com a devida transparência, com a devida ciência, com a devida integridade, este país em 10 anos ou 20 anos pode se tornar uma das 30 a 50 maiores economias deste mundo. Eu tenho profunda crença nisso, que isso pode acontecer. Se eu tiver feito algum contributo para o país ser isso, meu Deus, eu acho que a minha missão neste mundo estará completa e realizada. Bem, vamos, antes de ir a Liliana para a segunda volta de perguntas, vou entrar agora, vou saltar algumas, não estão ao mesmo tempo. Sim. Vamos entrar para o governo de Daniel Chapo. Que radiografia faz deste governo em apenas 1 minuto? Qual foi a pior escolha e a melhor escolha que viu neste xadrez político governativo montado por Daniel Chapo? Não, a pior escolha foi o Ministro da Economia. Se for para falar de ministros ou cargos, Ministro da Economia, Basílio Moat, é um amigo, né? Eu acho que ele não tem que se chatear comigo. Portanto, estamos a falar de nação, de Estado, não é pessoal, mas ele, para mim, foi um desastre completo ter sido escolhido. Porquê? Não porque seja uma má pessoa, um bom rapaz, um bom amigo, uma boa pessoa, mas do ponto de vista daquilo que são os desafios que este país atravessa. Alguém que tem que estar no compelouro da economia tem que ser alguém altamente experiente, primeiro, tem que ser alguém com uma formação académica muito bem consolidada e tem que ser alguém que produz ciência em matéria económica. Porquê? Porque os desafios de Moçambique em matéria de economia são gigantescos. É diferente de alguns países que já têm economias consolidadas e também têm instituições fortes. Por exemplo, se você é ministro da Economia, vamos lá dizer, numa Singapura, ou você é ministro da Economia na França, a instituição e o Estado não tem muita dependência de quem é chefe, está mais ou menos consolidado, né? Mas para Moçambique não. Moçambique precisa de alguém que seja um verdadeiro guru em economia, que é para trazer soluções, propostas que podem fazer o país queimar etapas. O que nós estamos a precisar agora não é só gerir, você estar na economia, assinar licenças, fazer o orçamento geral do Estado, controlar o tesouro, ver a política fiscal. Não. Isso é básico, isso é trabalho de técnico. O que nós precisamos é alguém visionário,
Nós precisamos de um indivíduo que vem muito longe. Como tirar um país que está em completa miséria, desorganizado, como fazer alavancar este país em 10 anos, em 15 anos, transformar todo o potencial de recursos humanos, de recursos naturais, transformar para o nível correspondente com a dimensão do potencial do país. E para isso, não pode ser uma pessoa que vem para fazer coisas normais, não pode ser uma pessoa que apenas vem para ter salário, que encontrou um emprego, nada, não vai conseguir fazer. Mas não entende que pode haver alguma coordenação, um pensamento estratégico, vamos supor, por hipótese, temos o Ministro das Finanças, temos o Ministro de Planificação e Desenvolvimento, não entende que seja uma estratégia de haver, digamos, sinergias entre esses setores com forma de garantir... Até o Ministro da Planificação e Desenvolvimento eu acho que até uma pessoa razoável, mas o Ministro da Economia é um desastre, quer dizer, não restam dúvidas. Ele me perdoa, não me leves a mal, Basílio, mas para esse desafio não estás preparado. Agora, a grande questão que se coloca, caro meu irmão, é o seguinte: nós, Moçambique, tudo o que estou aqui a dizer de ser uma grande nação no futuro, não sei o quê, só vai ser feito com pessoas, primeiro, profundamente preparadas, com uma formação acadêmica muito profunda, uma experiência profissional jamais vista, pessoas que pensam, que têm a vida pensando o que fazer sobre o meu país, que produzem ciência, que produzem artigos. Essas pessoas têm a hipótese de trazer um modelo econômico, uma política econômica de verdade. O que acontece é que Moçambique não tem política econômica. O que Moçambique tem, ao longo desses anos todos, é um programa quinquenal do governo. São orçamentos gerais do Estado. É o que Moçambique tem, mas não tem uma política econômica. O que seria uma política econômica? Seria uma visão de como alcançar determinados resultados econômicos, definindo variáveis muito concretas e estratégicas em Moçambique. E normalmente não podem ser 2 ou 3 ou 4. Por exemplo, alguém que diz assim, que para mim, para a economia deste país alavancar-se, nós temos que mudar a política fiscal do país. Isto é, nós temos que, por exemplo, implementar aquilo que eu chamei da política fiscal descentralizada, em que nós temos 70% a 80% da receita fiscal da indústria extrativa a ser aplicada nos planos de desenvolvimento provinciais e distritais. Percebe? Isso é muito desafiador. É uma coisa que o país nunca fez. É desafiador, porque isso é uma coisa gigantesca. Eu estou a dizer assim, de uma maneira simples, mas para depois escalpelizar isto em detalhes, isto é muito complexo. Por exemplo, isso é uma ideia desafiadora. Qual é a ideia desafiadora que vai trazer Basílio Moate? Qual é que é a ousadia que ele vai trazer, que possa fazer este país, digamos assim, dizer, pois nós agora temos um projeto que vai escangalhar todo o aparelho da ineficiência e trazer este país com um nível de eficiência brutal e dois darmos saltos. Portanto, não estou a ver a fazer isso. Não estou a ver porque ele não tem competências para o fazer. Este é o lado negativo, o lado positivo? Lado positivo, qual é que é? Não, sim, tem algumas, por exemplo, o Salim Valá, por exemplo, que é uma pessoa que eu acho que tem algumas competências para este efeito. Tem algumas pessoas que eu penso que são de alguma credibilidade e que possam avançar, vamos lá dizer. Mas também, para dizer a coisa, para eu tirar uma conclusão um pouco definitiva sobre isso, estou à espera de ver o programa quinquenal do governo, que eu acho que já foi submetido na Assembleia da República. Curiosamente, aproveito aqui de dizer em primeira mão, nós na próxima semana, na terça-feira, eu vou apresentar o programa quinquenal do governo, o programa de desenvolvimento nacional para este quinquênio, um programa alternativo. Na terça-feira vamos fazer uma transmissão em direto, vou apresentar a Moçambique o que eu acho e o que a nossa equipa acha que são as melhores opções de política para Moçambique desenvolver em 5 anos. Eu vou fazer essa apresentação. Então, eu acho que quando ver o programa de governação,
avaliação deste governo para os próximos 5 anos e lê-lo, daí posso tirar uma conclusão um pouco mais definitiva, mas até agora não vejo nada de substancial que tenha sido feito, porque todas as medidas relevantes que tenham sido apresentadas foram sempre cópias de tudo quanto eu disse, de tudo quanto eu escrevi. Portanto, o que eu noto é que são bons alunos, portanto, são alunos muito fiéis ao seu professor, portanto não vejo muita coisa de relevante que eles tenham feito. Engenheiro, foi retirada a figura do vice-ministro, mas a crítica que existe agora é que estão a ser nomeados secretários de Estado. Sim. Qual a visão que tem sobre esta forma de fazer o novo governo, esta figura de secretário de Estado? Eu acho que é desastroso, né? Eu acho desastroso por uma razão muito simples. São secretários de Estado com estatuto ministerial. O que isto quer dizer? Significa que, apesar de não aparecerem com o nome de ministro, mas têm todas as regalias do ministro e vão-lhes ser colocados todos os benefícios do ministro e tudo mais. Significa que a ideia que foi apresentada de racionalização dos recursos do Estado cai por terra. Porque, se não estou em erro, eu acho que nós tínhamos no governo anterior cerca de 19 ministérios, ou 17 ministérios, penso que sim, 17 ou 18 ministérios. Agora passamos para 19, portanto aumentou ministérios, e depois temos o secretário de Estado. Significa que é um governo, na verdade, muito mais despesista do que o governo do presidente Filipe Jacinto Nunes. É um governo que não vai racionalizar recursos, é um governo que vai gastar muito do pouco que já temos. Então, eu acho que é uma ideia um pouco desastrosa, porque não racionaliza custos e depois multiplica competências cruzadas. Portanto, você tem muita gente a trabalhar sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo setor e que tem estatutos diferenciados. Portanto, isso vai ter problemas também na própria coordenação institucional que já tínhamos antes. E, nesse sentido, não acho nada positivo. Acho desastroso isso que está acontecendo. Se o engenheiro estivesse na cadeira do Presidente da República, o que poderia ter feito e que o atual Presidente não fez em tão pouco tempo? Bom, primeiro, de forma muito rápida, primeiro serão medidas de curto prazo, que era a segurança, o problema da segurança. Não é possível você implementar nenhuma política económica, social, cultural, seja lá o que for, se você não tem garantia de segurança. E o país neste momento está quase com um barril de pólvora, está quase em ebulição em matéria de segurança. Então essa questão seria, primeiro ponto, estabilizar o país, primeiro ponto, dialogar com os manifestantes, dialogar com os naparamas e começar um roteiro também de diálogo com os insurgentes ou os terroristas. Isto é extremamente fundamental. Com a visão do governo de que tem que se olhar os naparamas, a visão que o governo tem é de que deve-se usar a força para eliminar os naparamas. Temos que jurar sangue dos naparamas. Não, essa é uma visão que é uma visão anti-Estado. E nós, quando temos serviços secretos, os serviços de inteligência servem para quê? Os serviços de inteligência não é só para andar a perseguir pessoas da oposição, como tem sido feito aqui, atormentar, controlar nos e-mails, telefones, com quem falou, que não é isso. Os serviços de inteligência também servem para produzir estudos daquilo que chama-se de análise de risco. As análises de risco de um Estado, serviços de inteligência têm que apresentar isso. E, normalmente, são os serviços de inteligência também que, para além de falar dos aspectos dos riscos, também falam dos aspectos das oportunidades. Não existe nenhum conflito que não tenha as duas faces da moeda. Tem o lado do risco, mas tem o lado da oportunidade. Então, eu acho que nesta altura é preciso ver qual é o lado da oportunidade nos naparamas, qual é o lado da oportunidade nos insurgentes, qual é o lado da oportunidade nos manifestantes. Portanto, isto seria o primeiro ponto, ver o lado da oportunidade, como se estabilizar o país e integrar essas pessoas como moçambicanos para o projeto social moçambicano. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto seria imediatamente a implementação
da história que eu já tinha falado, do orçamento do Estado descentralizado e a política fiscal descentralizada. A questão dos recursos naturais que devem começar neste momento a beneficiar diretamente o desenvolvimento local, provincial e distrital. É preciso agora rapidamente começar com isso, em termos econômicos. Em termos de educação, eu já disse, é importante nós fazermos o link com o Fundo Soberano para implementar duas coisas que eu acho fundamentais para o nosso país. A primeira seria a educação básica, gratuita a todos os níveis. Eu sei que o ensino primário do primeiro ciclo disse que é gratuito, mas não é bem gratuito, porque tem muitos outros custos associados que os pais têm que pagar, folha para o exercício, não sei o que, o lanche, tem que ser gratuito na sua integridade. E a saúde básica, não estou a falar de grandes operações, consultas especiais, a saúde básica também tem que ser gratuita. Então, para mim, estas seriam as questões fundamentais que eu tinha que ter uma visão clara, imediata sobre isso. Primeiro, segurança, porque permite um clima apropriado para implementar políticas. Segundo, a questão da gestão da indústria extrativa pode nos permitir trazer fundos e recursos para implementar projetos sociais. Depois, a saúde e educação básica, gratuita e universal. Então, isso seria no plano de 100 dias de governação do Presidente Chap, vem a questão da segurança, estabilidade do país como sendo uma das prioridades. Há a ideia de que, ao extremar de posições por parte do Venâncio Mondlane e do Presidente Daniel Chapo, já pensou, de certa forma, aproximar-se a ele para o diálogo, ou está à espera que seja o Presidente Chapo a iniciar esse diálogo? Bom, Raul, uma das coisas que eu sempre fiz, em todas as ocasiões que eu sempre tive a oportunidade, das minhas lives, das entrevistas, sempre mostrei uma disponibilidade para o diálogo direto. Contrariamente, por exemplo, com que o presidente da UIR, com o presidente do Conselho Constitucional faz, quando fala do diálogo com o Venâncio, coloca sempre num pedestal do enigma. Não, nós estamos abertos para o diálogo com a sociedade civil, não sei, mas a pergunta é direta, quer dizer, qual é a relação ao Venâncio? Mas sempre entra na generalidade e torna aquilo uma coisa diluída, não é? Portanto, mas eu sempre falei que não tem problema nenhum de um roteiro de diálogo direto. Seria disponível a tomar a iniciativa de ir para lá ter com ele? Ou nem por isso? Não, nunca tomei nenhuma iniciativa dessas, mas sempre deixei-me aberto. E depois, como tem havido muitas pessoas que vêm como interlocutores, que dizem que são do regime, têm contactos privilegiados, não sei o que, vem falar comigo, toda essa gente sabe que sempre lhes dei garantias de que da minha parte não havia nenhum entrave e que eu estaria disponível para esse tipo de E na altura, como o Presidente Nussi deu um roteiro de algumas questões que queria ver nesta plataforma de diálogo, continua com o mesmo roteiro ou está disponível para abrir mão deste roteiro e iniciar um novo diálogo com outras condições com Daniel Chapo? Claro que já a situação muda um pouco, porque eu antes estava fora do país, estava no exílio, então havia, por exemplo, pré-condições que tinham muito a ver com o meu retorno ao país. É lógico que nunca se fez nada por isso, mas eu vim sob conta e risco próprio, nunca me foi dada nenhuma garantia de que as pré-condições relativamente à minha segurança, à minha situação legal, seria resolvida, mas eu vim, aqui disponível. Eu penso que agora estou a ser levado para interrogatórios, tenho processos contra mim, porque nunca ninguém me deu garantia de que esses assuntos seriam resolvidos. Mas, logicamente, que daqueles 20 pontos, certamente que poderiam reduzir para 17 ou 16 pontos, porque algumas pré-condições com a minha situação do exílio iam ser reduzidas. Só tirava 3 ou 4 que têm a ver com as pré-condições por cada situação do exílio. O resto eu acho que continua a ser muito pertinente. Não estou a ver alteração disso. Quer dizer que vamos supor que haja uma predisposição para o chefe de Estado de haver esse diálogo. Quer dizer que Venâncio assumiria os 17 pontos como o ponto de partida. Sim. Sem isso, não há diálogo. Não. Aquilo é uma proposta, atenção, é uma proposta que eu levo ao diálogo. Agora,
chegado ao diálogo, aquela proposta pode modificar, pode aumentar, isso não tem problema. O que eu quero evitar é ir para um diálogo sem saber exatamente o que é que nós vamos discutir. Então, como um contributo para ver clareza do que vai ser levado à mesa do diálogo, aquela é uma proposta que eu levo. Agora, logicamente, que também tenho as minhas linhas vermelhas, linhas verdes em relação à mesma proposta, não é? Tudo bem. Voltamos às perguntas dos internautas com a nossa colega Liliana Mangoff para buscarmos um pouco de fôlego aqui na nossa conversa. Agradecemos os nossos internautas que estão no Facebook, no nosso YouTube, a nos acompanhar. Agradecemos que possam partilhar ainda mais, que pudessem subscrever ao nosso canal do YouTube e também ao nosso Facebook. Vamos às perguntas, à segunda ronda de perguntas com a Liliana Mangoff. Certo. Francisco Joaquim pergunta a Sua Excelência, Senhor Presidente Venâncio Mondlane, daqui para frente, qual é o posicionamento ou abordagem que terá nos seus comícios? A segunda pergunta é: pode assegurar que estará como membro do Conselho de Estado? O Sr. Milton Conrado quer saber do fundo de 600 milhões que prometeu para aqueles que perderam seus negócios e para quando está. O Sr. Dionísio Costa Nipive pergunta: quando é que o VM7 virá agradecer o povo de Nampula? E, por último, o Sr. Mutap pergunta como ficou o ponta de lança e o assunto da bandeira. Muito bem. Também quero registrar as perguntas para não nos perdermos. Tudo bem. Certo. Não sei se queres fazer a introdução. Não, fica à vontade. Tá bem. Primeira pergunta: qual é a abordagem em relação aos próximos comícios? Bem, sabe, os comícios, eles são sempre contemporanizados, né? Quer dizer, eles dependem muito também da atualização dos assuntos da atualidade, né? E neste momento, quais são os assuntos que nós temos? Assuntos da segurança, não é? Aquilo que eu tinha dito, assuntos da segurança, você sabe, neste momento, como eu disse, nós já apresentamos um relatório que comprova a perseguição dos nossos membros, a execução dos nossos membros, isso é extremamente importante. Estes processos que estão a ser movidos contra nós dentro do sistema de justiça, isso é importante, porque não somos só nós, quer dizer, nós somos apenas um espelho daquilo que acontece um pouco pelo país todo. E, logicamente, também outra coisa que deve ser vista é o nosso projeto que eu falei há pouco tempo do desenvolvimento para o quinquênio. Quer dizer, o que é que nós pensamos? Para não só estar a falar de coisas de curto prazo, portagens, IVA, não sei que, coisas circunstanciais. E agora é preciso começar também a mostrar às pessoas o que é que nós pensamos para o país, por exemplo, a médio prazo, em 5 anos, em 10 anos, o que é que Moçambique nós queremos? Qual é o Moçambique que nós sonhamos? Então, essa discussão vai começar agora, que já terminamos também o nosso projeto de quinquenal. Portanto, vai ser mais ou menos esta tónica dos próximos comícios, né? O que mais? Deixa-me ver aqui. Se vai assumir o Conselho de Estado. Bom, essa é uma pergunta que está em aberto, né? Essa é uma questão que está em aberto, porque eu sei que assumir o Conselho de Estado é constitucional, quer dizer, não é uma questão. A Constituição é que prevê e preconiza isso, não é uma questão de favor de ninguém, não há ninguém que tem que prestar algum favor sobre isso, isso é automático pela própria Constituição, mas, logicamente, que eu acho que assumiria isso depois de notar, como eu sempre disse, algumas questões que eu acho fundamentais e básicas para o nosso povo, que está a chorar, que está sendo chacinado, que está sendo humilhado, escravizado agora. Eu gostava que houvesse garantias disso para tomar o assento no Conselho de Estado. Os 600 milhões de dólares para os empresários, ou para a recapitalização dos empresários que sofreram com as manifestações. Bom, eu fiz a proposta, levantei essa questão tanto no ofício que tínhamos enviado para o Presidente News, assim como no primeiro decreto que nós emitimos no dia 17 de janeiro. Essa questão está lá. Temos propostas muito concretas de como é que se pode ter esses 600 milhões, mas nós notamos que no programa dos 100 dias já lá vem uma cláusula
deste governo que foram, digamos, copiar esta ideia. Portanto, se copiaram a ideia e quiserem implementá-la, não há problema nenhum, nós aplaudimos, porque é isso que a gente quer para o nosso país. Quando é que vou visitar Nampula? Bom, Nampula, de fato eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27, portanto nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias, portanto antes do dia 27 de abril nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos, porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Bem, vou aproveitar esta level de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Okay. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são as dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a uma manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum. Sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar. Nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar. Isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa as expectativas do próprio povo. Mas aqui a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida.
Os manifestantes têm que jurar sangue dos Moçambiques, dos manifestantes. Quer dizer, é tudo exatamente a pirâmide virada totalmente ao contrário, né? Muito bem, estou a receber muitas perguntas para não me... Estou a ver a sorrir, Raul. Parece que algumas perguntas são mesmo engraçadas. Algumas perguntas são engraçadas. Vamos colocar a posterior uma questão de alinhamento aqui, para não me perder. Em que circunstâncias Venâncio Mondlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante, até que vai acontecer este mês, no dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, estiverem de acordo, que acredito que a maioria, dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações que você manifesta agrado. Então eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então vamos também jurar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano, posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. É uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos convocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental. O engenheiro Venâncio Mondlane defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, que acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano, porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele o que foi ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provando que não é por acaso que haja muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo. Em certos momentos históricos essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então eu vi aí um que se diz intelectual que a fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, uma diarreia intelectual jamais vista. Engenheiro, a questão que fica é há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isto acontecer efetivamente, o que poderá acontecer? Se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Mondlane, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul,
uma das questões, por exemplo, tu a ver as perguntas que tu fazes, vais convocar manifestação, quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito, teria muito maior orgulho de este impulso que eu dei neste momento, depois a juventude por si só começasse a ter as suas próprias iniciativas, porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também com o tempo fique caduca, que haja pessoas que vejam de uma forma diferente. Então eu penso que quanto a essa matéria eu preferia, em vez de assumir que vou convocar uma manifestação porque fui condenado, eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Aqui acusa o Jair Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Está a sabotar a economia de Moçambique com estas manifestações e pelas pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários da Revimo que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. Assume isso? Não, eu acho que não. Quer dizer, é assim. Duas coisas que aqui é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro.